News. Olá, eu sou Lincoln Augusto e está começando mais um Hot News Entrevista. E junto comigo, o jornalista Ângelo Franchini Neto. Olá, Lincoln, ouvintes e telespectadores da Hot 107. Hoje nós conversamos com Tácito Rolim, ele que é doutor em História Social, professor de História Contemporânea da Universidade Estadual do Ceará e coordenador do Grupo de Estudos História e Guerra Fria, que vai conversar com a gente sobre a guerra na Ucrânia. Professor Tácito, bem-vindo aqui no nosso Hot News. Olá, boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer ao Ângelo e ao Lincoln pelo convite, né, a equipe aí da Hot 107 FM, e é uma alegria muito grande, né, poder estar aqui falando de um tema tão instigante, né, que está acontecendo agora no mundo e que muito nos entristece, né, mais uma guerra e que eu acho que não é exatamente o que gostaríamos, né, num ano de final de pandemia. E antes de iniciarmos a nossa entrevista, o Hot News tem um oferecimento de Ai Que Fome. Sempre chega aquela hora da fome. Tá com fome? Bateu a fome? Tá na hora de pedir o seu Ai Que Fome. Frigol é fácil, rápido e prático comprar na Frigol. Escolha o seu canal de venda favorito. E-commerce para empresa, acesse frigol.com.br. Peça suas compras sem sair de casa através do Delivery Já o Serve. Clicou, pediu, recebeu. Já o Serve, o supermercado da família feliz. LPNet. Com a LPNet você tem 500 MB mais Wi-Fi top por apenas R$ 99,90. Assine e ganhe a instalação. Quem tem LPNet tem sempre mais. Feijão Ubirama. Conheça a nova embalagem. Mais modernidade para um produto cheio de história e tradição. Ao ir ao mercado, prefira Feijão Ubirama. Cicobi Crediacilpa. Pague o seu IPVA, o licenciamento e algum outro débito do seu veículo parcelado em até 12 vezes com o Cicobi Crediacilpa. TOTUS OS. Com as tecnologias da TOTUS, tudo fica sob controle. Unimed Lençóis Paulista. Cuidar de você, esse é o plano. Isilor Energia e Alimentos. Professor, então a primeira pergunta ela é bem direta e acredito que muitos brasileiros, principalmente, né, e o pessoal aí do mundo todo tem se feito. Estamos à beira aí de uma terceira guerra mundial ou é muito precoce a gente falar isso? Bem, sempre é muito difícil, né, a gente... É um episódio que ainda está se desenvolvendo, né, vamos dizer assim. Eu sinceramente, né, não acredito, né, que isso vai, esse conflito na Crimeia vai evoluir para uma terceira guerra mundial. Né, eu não acredito que isso vai acontecer por uma razão muito simples, porque uma terceira guerra mundial significaria, né, uma destruição muito grande, né. Então, a gente, durante todo o período da Guerra Fria, né, a Guerra Fria histórica, né, aquela Guerra Fria que começou depois da Segunda Guerra Mundial, até o final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente conseguiu evitar essa guerra, né, baseado em quê? No medo, né, no medo de destruição de todo o planeta. Então, esse medo, ele se mantém. Ele talvez não seja tão visível, né, a gente não fala mais nisso, né, a gente não fala em destruição do planeta por armas nucleares. A gente está falando de cenários apocalípticos de um vírus, né, Covid, de uma catástrofe ambiental, mas a destruição do planeta pelas armas nucleares, a gente não fala mais, mas esse perigo está aí ainda. E tanto o Putin como o Biden, né, eles têm consciência disso, né? Esses líderes, né, políticos, eles têm consciência de que isso pode acontecer, né, a destruição do planeta. Então, eu acho que esse cenário de terceira guerra, ele pode ser colocado de lado, né? Eu acho que não há esse risco por conta disso, porque a gente conseguiu ser racional, né, sermos racionais o suficiente para evitar isso. Então, eu não acredito que vai ser agora que vai acontecer isso. E, professor, o que há por trás dessa invasão russa na Ucrânia? Bem, aí... quando a gente acompanha, né, os analistas, a mídia de modo geral, se fala muito na questão da expansão da OTAN, e isso está ameaçando a Rússia, né, então ela se sente ameaçada ante essa expansão russa. Mas, às vezes, talvez essa seja uma maneira de olhar para o problema, né, esse é um problema para a Rússia, mas, na verdade, tem mais alguma coisa por detrás, né, desse problema da expansão da OTAN, né, para o leste europeu.
E que problema é esse? Né? O problema é que no finalzinho lá no desfecho, né, da guerra da Geórgia, em 2008, os Estados Unidos começaram a instalar instalações militares de mísseis antimísseis, né? Então, isso foi inaugurado logo depois da guerra da Geórgia, em 2008, se começou a construção de uma instalação na Polônia, né? Essa instalação de mísseis antimísseis na Polônia, ela vai ficar pronta agora, né, em novembro desse ano. Já existe uma instalação militar dessa na Romênia, né? Então, qual é o problema? A Rússia alega que essas instalações militares, elas diminuem o poder da União Soviética, né, no sentido de que é uma ameaça aos mísseis soviéticos, né, os mísseis russos, né. Os Estados Unidos, né, como alegativa para a instalação dessas instalações antimísseis, eles dizem que esses mísseis antimísseis estão focados para uma eventual ameaça do Irã, né? Mas a Rússia não comprou essa alegativa, né? Então eles temem, né, a questão. Esse é o grande receio, na verdade. Isso é o que está por detrás, né? Assim, a base de todo esse conflito que está acontecendo agora é porque a Rússia ela está tendo seu poder atômico, né, como potência atômica, ela está tendo seu poder diminuído com a existência dessas instalações antimísseis, né, tanto na Polônia, que vai ficar pronta agora esse ano, como na Romênia. Então, qual é o temor da Rússia? É que, com a Ucrânia entrando para a OTAN, né, se aliando com a OTAN, mais uma instalação militar dessa antimísseis vai ser instalado na Ucrânia. E isso seria desastroso para o poder russo, né? Porque você tinha diminuído a sua capacidade de causar o medo aos Estados Unidos, porque o que mantém, né, e é muito importante a gente entender isso, na Guerra Fria, né, aquela Guerra Fria histórica que eu estava falando há pouco, a base é o equilíbrio. Ou seja, a capacidade, a guerra foi evitada na Guerra Fria porque existia uma capacidade, tanto dos Estados Unidos como da antiga União Soviética, uma capacidade de destruição mútua. Hoje, né, 2022, a gente tem a guerra evitada pela mesma característica, pela mesma possibilidade, né? A gente existem estoques hoje, né, tanto em Estados Unidos como em Rússia, que não permitem, né, que seja pensada isso, que foi a primeira pergunta, uma terceira guerra mundial, porque isso vai significar a destruição dos dois países, né? Então, o que está acontecendo? Quando os Estados Unidos avançam, né, não com soldados ou então artilharia, isso aí não é tanto problema. O problema são essas instalações de mísseis antimísseis, né? Que isso aí coloca em perigo a capacidade da Rússia de destruir os Estados Unidos, porque esses mísseis, eles são para destruir mísseis balísticos, né? Que seriam disparados eventualmente numa guerra contra os Estados Unidos. Então a Rússia, né, que não é uma potência econômica, né, mas é uma potência militar. Então isso aí você reduz, né, a capacidade do poder militar dela. Professor, então, antes de ir para a próxima pergunta, só refazendo, né, a primeira pergunta que eu falei sobre Terceira Guerra Mundial. Então, o cenário ele é mais parecido com a Guerra Fria do que propriamente uma guerra mundial. E aí, até complementando, o senhor tem propriedade para falar, porque é autor de uma tese, né, que fala sobre a Guerra Fria, inclusive virou livro. Isso. Então, vamos lá. Eu quero deixar muito claro, né, inclusive isso eu coloco no livro, né, eu lancei um livro recentemente, O Mundo na Era Atômica, o Brasil e a Guerra Fria, de 1945 a 60. E nesse livro, né, há uma parte específica do livro que eu vou tratar da questão do conceito de Guerra Fria, né, que há muita confusão, né, em torno do conceito de Guerra Fria. A questão eu quero deixar isso muito claro, né, porque às vezes as pessoas querem dizer que é a continuação da Guerra Fria, é uma nova Guerra Fria. Não. Como eu falei, aquela Guerra Fria que começou depois da Segunda Guerra Mundial, ela acabou final dos anos 80, né, com a derrubada do Muro de Berlim, o fim da União Soviética,
e ela pertence à história, né? Ela pertence ao passado. Ela já aconteceu, começou, se desenvolveu e terminou. E ela foi evitada exatamente pela existência dessas armas, né? Dessas armas nucleares. Hoje, o que é que a gente tem? A gente tem uma guerra que continua sendo evitada pela existência das armas, porque a Guerra Fria, ela acabou, mas as armas permaneceram. Então, a gente tem um cenário, aí eu quero deixar claro, né, porque às vezes, para as pessoas que estão nos assistindo, né, que a Guerra Fria, essa Guerra Fria que eu falo, que essa Guerra Fria histórica, ela tem características, né? Então, tinha a questão das armas, mas ela tinha também a característica da ideologia, né? A característica política. Você tinha Estados Unidos de um lado e a União Soviética comunista do outro. Hoje, a Rússia, né, não se parece em nada com a União Soviética, são duas coisas diferentes, né? Não dá para comparar, né? Rússia com a União Soviética, mas as armas permaneceram. Hoje a gente tem um estoque menor de armas nucleares, mas nós ainda temos a capacidade, né, ainda existe a capacidade que foi criada, né, conseguida em meados dos anos 60, né, do século passado, que é a doutrina da destruição mútua assegurada. Então, hoje no mundo, ainda existe a capacidade de destruição mútua de Estados Unidos e União Soviética em caso de terceira guerra. E isso é que afasta a guerra, que mantém a guerra como uma coisa que não se quer pensar, né? Não se pensava na Guerra Fria, que acabou, né? Tanto que a gente conseguiu passar todos os 45 anos da Guerra Fria sem guerra, né? Quando eu digo guerra, é guerra nuclear, né? Guerra entre superpotências. Então, nesse sentido, que eu digo, né? Que ainda, eu acredito que ainda haja alguma racionalidade, né? Nos líderes, né? Que vão manter esse cenário de possibilidade de guerra, terceira guerra afastado. Agora sim, a gente não sabe, né? Eu não consigo, não tenho uma bola de cristal para prever os acontecimentos, o que vai acontecer. A gente tem uma Rússia acuada, né? É uma potência nuclear acuada, né? Porque a gente está vendo aí as sanções econômicas e tal. Então, como é que ela vai reagir a essas sanções? Bem, aí ninguém sabe, né? Ela tem capacidade, né? Ela tem capacidade financeira, né, para suportar essas pressões. É o que está sendo dito, né? A gente está acompanhando, a gente está vendo essas notícias mostrando os números, né, que há uma capacidade financeira da Rússia. Mas durante quanto tempo ela aguenta? E como é que serão essas pressões? Agora, uma coisa é certa: quando os Estados Unidos mandam tropas para a Polônia, né, mandam tropas para aqueles países do leste europeu, não é um bom sinal, né? Eu acho que essa não é a melhor maneira de você lidar com essa situação, né? De você, porque fica, mas aí o grande problema é que é um teatro, né? Eles sabem, Putin e Biden sabem que eles não podem lutar entre si, né? Então eles fazem todo esse teatro, né? Essa demonstração de força, né? Então esses ensaios que acontecem, né? De mandar tropa, né? Essa coisa toda. E agora a Rússia, né? Talvez se sentindo mais pressionada, ela resolveu invadir, né? Mas parecia que era uma coisa que ela ia fazer de qualquer jeito. Professor, mesmo a Rússia não sendo mais comunista, né, como o senhor bem colocou, é utopia, é um exagero dizer que o presidente russo Vladimir Putin, ele está agindo, de certa forma, conquistando ali, invadindo, né, a Ucrânia, ele está agindo com a cabeça soviética nesse sentido de expansão de território? Sim, né, ele é uma invasão, né, definitivamente, né. É uma invasão. Ali a gente tem é um problema muito... abordar essa maneira é muito complicado, né? Porque inicialmente, eu me coloco totalmente contra, né? A questão de eu acredito na autodeterminação dos povos, eu acredito na liberdade, né? Da Ucrânia tem que existir, mas ali é um cenário extremamente complicado do ponto de vista estratégico, né? O Putin, quando ele tomou essa decisão, na verdade, é errada, eu quero deixar isso muito claro, né? Isso não é uma coisa, a gente não pode resolver as coisas dessa maneira, né? E na verdade, existe também uma pressão da Rússia, né? Existe uma pressão ocidental, inclusive uma pressão militar, e como eu estou falando, né? Eu vou fazer só um pequeno histórico para ficar bem claro. Eu quero dar muita ênfase, né, nessas instalações militares que os Estados Unidos estão construindo no leste europeu. Porque, para se ter uma ideia, essa tecnologia, né, de mísseis, antimísseis,
Isso já foi desenvolvido nos anos 50, 60. Quando chegou nos anos 70, Estados Unidos e União Soviética concordaram com o quê? Concordaram em acabar com a instalação de mísseis antimísseis. Por quê? Porque eles tinham que ter garantida a destruição mútua. Então, quando você desenvolve um míssil antimíssil, você está tirando de mim a capacidade de te destruir. E a base da Guerra Fria é o equilíbrio. Equilíbrio em que sentido? Equilíbrio na capacidade de destruição mútua. Então, em 72, Estados Unidos e União Soviética assinaram um acordo, né, que eles iam parar o desenvolvimento desses mísseis, né, instalação de bases de mísseis antimísseis. Tudo bem, então, durante dos anos 70, né, até o final da Guerra Fria, esse não foi um problema, né? Depois teve um problema lá com a guerra nas estrelas lá do Reagan, né, nos anos 80, mas tudo bem, né? Ali foi uma outra questão. Terminou a Guerra Fria e esse acordo ele se manteve, né? E o que foi que aconteceu em 2001 com o presidente Bush, né? Ele simplesmente rasgou esse tratado, né? Ele disse que a partir de hoje, devido às ameaças, né, representadas pela Coreia do Norte, pelo Irã, né, com programas nucleares, né, desenvolvimento de mísseis balísticos, os Estados Unidos iam desenvolver essa tecnologia, voltar a desenvolver essa tecnologia e utilizar essa tecnologia de mísseis antimísseis, né? Então, aí vem uma questão delicada, né? Quando você leva isso para a Europa, a alegativa dos Estados Unidos é que quer se defender do Irã, mas o problema é que está ali, para vocês terem uma ideia, né? Essa instalação militar que está na Polônia, ela está a 100 milhas da fronteira russa. Quer dizer, a gente está falando aqui de 160 quilômetros, né? Está a 800 milhas, ou seja, 1.500 quilômetros de Moscou. Então é muito perto, né? É muito perto, né? E você tem ali uma instalação militar que visa a destruição de mísseis em caso de ataque muito próxima do território soviético, né? Desculpa, território russo, né? Então isso é muito sensível isso, né? Para a estabilidade. Aquilo que eu falei no começo, né? Guerra, as armas nucleares, para você conseguir sobreviver a elas, tem que ter equilíbrio. E o equilíbrio é a capacidade de destruição mútua. Professor Tácito, o senhor pontuou em relação à racionalidade há pouco, né, na entrevista. O senhor acredita numa solução diplomática para esse conflito ou ainda é cedo para falar sobre isso, professor? Bem, eu acho que ainda é cedo. Eu vou falar, assim, de questão totalmente intuitiva, né, porque a gente está falando do que vai acontecer no futuro, né, ninguém pode saber exatamente como vai ser, então vai ser, assim, mais a minha percepção, né. Eu não acredito numa saída diplomática, porque a Rússia, ela não dá agora para... A situação chegou naquele ponto sem volta. Não dá para você voltar mais, entendeu? A Rússia, ela embarcou numa aventura e não dá mais para desfazer o que foi feito, né? Ela já invadiu, ela já está atacando, pessoas estão morrendo, né? Já está começando, já está se esboçando uma crise de refugiados. Então, você tem toda uma movimentação que não dá para você desfazer isso, não, né? Então, eu, sinceramente, eu não acredito. Eu acredito que vai ter retaliação. Eu acho que talvez a Rússia consiga sobreviver. A gente sabe que há uma dependência, né, uma dependência econômica da Europa Ocidental com relação ao gás natural soviético, tal, e outras questões. Mas eu acho que a diplomacia já se esgotou. Eu acho que o tempo da diplomacia ele já passou, né? Não dá mais para negociar. Eu não consigo ver, né? Eu olhando para o cenário, eu não consigo ver espaço para a democracia mais. Eu acho que o salto já foi dado e não dá mais para voltar atrás. E, professor, agora há pouco a Ucrânia confirmou que a Rússia tomou a usina de Chernobyl. O que essa ação significa? É muito mais uma questão de demonstração de força do que propriamente algo estratégico aí na guerra? Eu estava acompanhando, né? Eu já está com algum tempo que fala, né? Hoje, no dia de hoje, que fala sobre essa questão de Chernobyl.
Existem depósitos lá de material nuclear, né? E eu fiquei sabendo que existem tropas ucranianas que estão guardando isso e tal. O receio que tem, me parece, né, é de que exista uma guerra lá nesses depósitos, né, na região da usina e tal, e seja liberada lixo radioativo, né, mais uma vez para a Europa e tal. Assim, eu sinceramente, né, eu posso até estar equivocado, né, eu não vejo muita importância estratégica, né, nisso, né, porque eu não acredito que os ucranianos ou os russos, eles vão fazer qualquer coisa nessas instalações, né, porque isso vai significar um problema para os dois, né, para os próprios ucranianos e para os russos, né? Então, acho que ninguém vai mexer nisso. Na verdade, eu acho que essa coisa de Chernobyl, né, ela ganhou o noticiário, né, e ela teve esse destaque todo, mais por uma questão imaginária, assim, né, porque Chernobyl está na nossa cabeça, no nosso imaginário, né? Chernobyl foi um acidente nuclear de 1986, né, e foi muito, né, muito falado, muito comentado e foi motivo de série, de livros, de coisas, né? Então, é uma coisa que está muito, assim, impregnada no imaginário, né, coletivo. Aí, eu acho que é um nome forte, né? Quando a gente fala de Chernobyl, você só lembra de acidente nuclear, de coisa ruim, né? Então, eu acho que é mais nisso, né? Eu não vejo muita importância estratégica do ponto de vista, assim, especificamente da área de Chernobyl, né? Mais isso. Eu vejo mais uma questão do plano imaginário. Professor, falando da China, que deu declarações sobre Taiwan, que, segundo informações, dizendo que Taiwan não é igual à Ucrânia e preocupando o mundo, podemos dizer que essa atitude é relacionada ou coordenada com a ação da Rússia, professor? Sem dúvida, né? Aparentemente há uma coordenação, né? A gente tem que lembrar que China e Rússia, eles estão relativamente alinhados, né, nessa questão. Eles têm problemas semelhantes, né, porque essa questão de Taiwan, do sul da China, né, existe muita tensão naquela região, aí a coisa se repete, né, o cenário que eu falei, China e Estados Unidos são duas potências nucleares, né, eles têm armas nucleares, o estoque, né, o arsenal norte-americano é muito maior do que o chinês, mas mesmo assim eles têm a capacidade balística. O que é que significa a capacidade balística? Você colocar uma ogiva atômica num foguete, esse foguete ele consegue atingir qualquer lugar da Terra, né, e não tem defesa contra ele. Não tem defesa contra esses mísseis balísticos. Então, a China podia lançar um míssil e destruir Washington, Nova York, por exemplo. Então, isso, na verdade, né, a gente parar para pensar, tem muita tensão ali no mar da China, no sul da China, teve essa tensão toda na Europa, né, que como eu falei há pouco, isso não, na minha opinião, né, no meu sentimento, isso não vai gerar uma terceira guerra mundial por conta disso, né, porque a gente vamos raciocinar juntos aqui, né, os Estados Unidos estão dispostos a trocar Washington por Kiev. Os europeus estão dispostos a trocar Londres ou Paris pela capital da Ucrânia? Eu acho que não, né? Então, a Rússia, né, essa aventura que a Rússia se meteu, né, ela está fazendo, é por causa disso. É porque ela sabe que ela tem essa capacidade. Então, ninguém vai ficar muita sanção econômica, muita nota de repúdio, né? Você vai para o parlamento, aí está tudo errado, eles estão errados, tá, mas vai ficar muito no campo retórico, né? Porque, inclusive, é curioso, né, que os Estados Unidos já fazem questão de dizer, né, que eles não vão mandar tropas para a Ucrânia. Eles deixam isso muito claro, né? Não sei se quando vocês, né, as pessoas estão acompanhando, né, as notícias, elas percebem que quando o Biden fala, ele fala com muito cuidado, né? No sentido de que não vai entrar em choque por causa disso. Mas na China é a mesma coisa, né, no sentido de que a tensão lá é muito parecida. Então, isso que o Putin fez pode servir de exemplo lá para a China, né? E agora, e se a China se aventurar em Taiwan? O que é que os Estados Unidos vão fazer, né? Então, isso é um risco, né? Mas, assim, mais uma vez, né, eu continuo acreditando, né, na racionalidade, que essas pessoas, elas não vão
a Ucrânia não vai ser trocada por Nova York nem Washington, e Taiwan também não. Eles não vão fazer isso. Inclusive, corroborando com a sua informação, né, o seu pensamento, o presidente Joe Biden acabou de anunciar, né, que vai aplicar sanções à Rússia, mas descartou uma luta contra a própria Rússia na Ucrânia, né? Então, corroborando aí com tudo que o professor está falando. Professor, para a gente finalizar, quais as consequências dessa guerra para o Brasil, né? Trazendo para a nossa realidade, são consequências apenas econômicas? Bem, vamos tratar na ordem, né, de prioridade, vamos dizer assim, né? A gente está passando por uma crise econômica, então aquilo que afeta a economia brasileira, a gente sente, né? Todos nós sentimos isso, né? Então eu acho que a grande consequência para o Brasil, mas eu não acho só para o Brasil, para o mundo inteiro, né? Vai ter uma crise, né? A gente vai enfrentar uma crise, o petróleo vai ficar mais caro, né? A gente estava, eu não sei se eu acompanho de vez em quando aqui, a gente acompanha aqui as cotações, você pega a cotação do dólar, né? Tem sido noticiado muito isso, né? Tanto o dólar como o euro tem caído por uma série de circunstâncias conjunturais, né? Tanto internas como externas. Agora, o que está acontecendo? O dólar já teve alta, né? Você vai ter queda em bolsa de valores, essa coisa toda. Então, eu vejo, né, em termos de consequências econômicas para o Brasil, nesse sentido, né, dessa perturbação no mercado mundial, que pode respingar aqui de alguma forma, né, no sentido de você ter, a gente voltar a ter aumento, né, do dólar, repercutindo em aumento de gêneros da cesta básica, de gasolina, petróleo, gás natural, essa coisa toda. Então, eu vejo mais assim, né? A gente está, vamos dizer assim, do ponto de vista estratégico, a gente está distante disso, né? A gente está, uma coisa meio, um tanto quanto distante, mas não há como você estar distante no mundo interligado, né? Dessa forma. Então, assim, eu acho que a gente tem que esperar, porque muitas vezes acontecem problemas semelhantes a esse, mas isso repercute diferentemente em cada país. Às vezes, alguns países conseguem absorver, né? Eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco mais, né? Aquilo que eu falei, para a gente esperar como vai ser exatamente as consequências. Mas eu acho que aquilo que a gente pode sofrer mais vai ser no plano econômico. Tá certo, professor Tácito Rolim, gostaria de agradecer a sua participação aqui na Hot News Entrevista, esclarecendo aí diversos pontos sobre esse ataque da Rússia à Ucrânia, e colocando os verdadeiros pingos nos is, se podemos assim dizer. Obrigado, professor. Eu que agradeço, tenham todos uma boa tarde e até a próxima. Conversamos hoje no Hot News Entrevista com o professor Tácito Rolim, doutor em História Social, professor de História Contemporânea da Universidade Estadual do Ceará e coordenador do Grupo de Estudos de História e Guerra Fria. Muito obrigado, professor, pela entrevista e muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência e acompanhando em áudio e em vídeo aqui no Hot News Entrevista. Eu sou Lincoln Augusto, junto com o jornalista Ângelo Franchini Neto. Um grande abraço a todos e até a próxima entrevista.